Então, gente, como eu já tinha dito, se a gestante não sabe o dia que ela menstruou, como é que ela vai saber o dia que ela vai ganhar neném, né? Como é que dá para saber aquele cálculo? Aí não dá para fazer o cálculo, porque aquele cálculo só dá para fazer se conhecer o dia da última menstruação. Mas aí tem outras formas, como, por exemplo, o exame de ultrassonografia. Pela ultrassonografia, o médico ele vai medir o tamanho do fêmur da criança, que é o osso da perna, da coxa, e o tamanho da cabeça, e o próprio aparelho de ultrassonografia, ele faz um cálculo e dá mais ou menos de quanto tempo a mulher está grávida e quando ela vai ganhar neném. Outra forma, gente, é observando os movimentos fetais, quando o menino começar a mexer. Então, uma mulher chega lá grávida e não sabe quando é que ela vai, não lembra da idade gestacional, a gente pergunta se o menino já mexeu. Se o menino já mexeu, né, a gente vai perguntar mais ou menos quando foi, porque normalmente a criança ela mexe entre 18 e 20 semanas de gestação. E ainda tem outra forma, que é medindo a altura do fundo do útero. O que é o fundo do útero, gente? O fundo, por mais que a gente chama de fundo, a gente imagina que é embaixo, mas não é. O fundo do útero é em cima, tá? Então, você medindo o tamanho da barriga, o tamanho do útero, dá para você saber mais ou menos a idade gestacional, tá? E desde o início da gestação, porque é assim, gente, tem gente que descobre hoje que está grávida, já tem a barriga, mas ali é gordura, não é menino. Só é menino quando é o útero. Quem já foi grávida sabe, fica tipo um bolinho lá embaixo, começa daquele jeito ali. E a evolução como é? Ó, aqui, até 6 semanas de gestação, ou seja, no primeiro mês de gestação, não, o útero não tem alteração nenhuma, você não consegue perceber útero nem nada. Se tiver barriga é de gordura, não é de menina ainda. Com 8 semanas, o útero tem dobrado de tamanho, só que também não dá para sentir. Com 10 semanas, ele está o triplo do tamanho, mas também não dá para sentir. Ou seja, gente, uma mulher com mais ou menos 2 meses de gestação não tem barriga nenhuma. Não, de menino, não, tá? Agora, com 12 semanas, que é mais ou menos 3 meses de gestação, se você colocar ela deitada e você pegar aqui ela nessa região aqui, ó, que tem aqui a região pubiana, aí tem aquele ossinho, né, de cima. Quando acaba, esse ossinho a gente chama de sínfise púbica, tá? É a sínfise púbica. Quando você pega, você tem esse bolinho. Esse bolinho, ele aparece em torno de 12 semanas, que é 3 meses. Com 4 meses, que é 16 semanas, esse bolinho já tem aumentado e ele fica entre a sínfise púbica e a cicatriz umbilical. Aqui é o umbigo, né? O bolinho ele fica na metade. Então, se ele está na metade, significa dizer que a mulher está com 16 semanas. Quando completa 20 semanas, que é 5 meses, é que esse bolinho, né, chega na cicatriz umbilical. Então, depois de 20 semanas, aí é só medir o útero. Mede como? A gente vai ver como é que é medida. É com uma fita métrica, e aí a gente coloca num gráfico que você encontra na caderneta da gestante e você dá para saber mais ou menos a idade gestacional. Então, precisa saber que com 12 semanas é que aparece o bolinho em cima da sínfise púbica, que é esse ossinho aqui. Com 16, esse bolinho, ele fica entre a sínfise púbica e a cicatriz umbilical, e com 20 semanas, ele já chega na cicatriz umbilical. E depois de 20 semanas, é só você medindo a barriga que você sabe mais ou menos a idade gestacional que está, né? Aqui é o que eu falei, ó, que é o gráfico. Esse gráfico você encontra na caderneta da gestante. É muito importante que a gente conheça a caderneta da gestante, também a mãe conheça. Quando for dar a caderneta, pede para ela ler, porque lá tem várias informações que são de extrema importância. E lá na caderneta vai ter esse gráfico. O que é esse gráfico? É o gráfico para você acompanhar a altura do útero. Aí você precisa saber a idade gestacional, por isso que a gente tem que calcular todas as vezes. E aqui, essa coluna de cima são centímetros.
Então, você vai medir a barriga e vai colocar aqui nesse gráfico, né? Mais na frente eu vou mostrar como é que verifica o tamanho da barriga, aí eu vou mostrar como é que coloca os dados nesse gráfico, tá? E aí, aqui são os procedimentos que você realiza no exame obstétrico. Lembra que são várias coisas que a gente faz durante a consulta de pré-natal. O exame obstétrico, né, que é o exame que você faz na gestante, para saber 4 coisas, né? Você vai fazer a palpação dos contornos fetais, vai medir o útero, vai ver os batimentos da criança, né, do coração, e vai ver a movimentação. Então, acho que tem até uma questão na atividade que eu mandei, que é quais os procedimentos realizados no exame obstétrico. O que é que vocês vão dizer? Palpação dos contornos fetais, medir o útero, ver os movimentos da criança e ver os batimentos cardíacos da criança, tá? E o que é essa palpação dos contornos fetais, gente? São manobras. O que são manobras? É a palpação mesmo. Você, com as mãos, vai apalpar a barriga da gestante, né? Para saber como é que está a criança dentro da barriga. Onde é que está as costas, onde é que está os pés, onde é que está a cabeça. Por essa palpação, você consegue saber exatamente como é que está a criança, tá? Eu me lembro que teve uma turma que tinha uma menina que estava grávida, né? E aí, quando eu fui explicar isso, ela pegou e disse, pô, faça em mim. Ela deitou no chão da sala. E aí, eu fiz a palpação. E aí, todo mundo pegou, dava para saber exatamente onde era que estava. Era uma menina, né? Onde é que estavam as costas dela, onde é que estava a cabeça. Dá para você saber, viu? O nome dessas manobras é chamada manobras de Leopold, né? Por que esse nome, Leopold, professora? Porque foi o nome do homem que criou essa manobra, tá? Então, é manobras de Leopold. Essas manobras, ela é feita em 4 tempos, por isso que aqui tem 4 imagens, tá? E aí é feita nessa sequência. O primeiro tempo, o que é que tu faz? Essa movimentação, ó, tá vendo? A mulher está deitada, né? E você de frente para ela, com as mãos abertas, você vai delimitar o fundo do útero. Aonde é que fica o fundo do útero? Em cima, gente. O fundo do útero é em cima. E aí, o que é delimitar? Você vai botar a sua mão até onde acaba a barriga. E aí, você vai tocar. Quando você toca, gente, se tiver um bolo bem maior, é porque a cabeça está aqui. Se você sentir um bolo, mas um bolo menorzinho, é um bolo, ele é mais macio, aí ele é o bumbum. E às vezes você faz essa palpação e você não encontra nada, tá oco. Por quê? Porque o menino está atravessado. Então, por isso que essas manobras, você sabe exatamente como é que está o menino dentro da barriga, né? Então, você vai fazer primeiro tempo, primeira manobra, você vai delimitar o fundo do útero. Isso permite você saber a situação fetal, que nós vamos ver o que são essas situações fetais. Situação fetal é em relação à posição do menino, que ele pode estar longitudinal, que é assim, pezinho, tá? Ele pode estar transversal, que é atravessado, ou oblíquo, ele está assim, ó. Nem está assim, de forma vertical, nem está atravessado, ele está no meio. Então, a situação fetal é longitudinal, quando ele está aqui nessa posição, transversal, quando ele está atravessado, e oblíquo, tá? Na segunda manobra, você vai determinar o dorso fetal. Onde é que fica o dorso, gente? Nós temos a parte ventral e a parte dorsal do nosso corpo. A parte ventral é a parte da frente e a parte dorsal é as costas. Então, nessa segunda manobra, a gente vai delimitar onde estão as costas do neném. Por quê, gente? Porque quando você for verificar os batimentos cardíacos da criança, você vai ter que colocar o aparelho onde estão as costas dele. Se você não colocar aqui na região onde estão as costas dele, você não vai ouvir os batimentos cardíacos, tá? Então, esse segundo tempo, você vai determinar onde está o dorso fetal,
ou seja, as costas da criança, né? E aí é só pegar as mãos e apertar do lado. Aonde tiver mais duro é onde tá as costas. Aonde tiver que você puder apertar e a mão entra com mais facilidade, que você não estiver conseguindo sentir nada, é porque tá as mãos ou os pés. Então, dá para saber. A terceira manobra você vai aqui embaixo, com as mãos como se fosse engancho, você vai apertar e ver o que é que está aqui nessa região, tá? Essa terceira manobra, você vai saber o que é a apresentação fetal. O que é a apresentação, gente? É o que se apresenta na pelvis da mãe. O que é a pelvis da mãe, gente? A bacia. Esses ossos aqui da bacia, esses ossos aqui de baixo. O que é que está aqui nos ossos de baixo da mãe? Se for a cabeça, a gente chama de apresentação cefálica. Se for o bumbum, a gente diz que a apresentação é pélvica. E se ele tiver atravessado, não vai estar nada aqui. Aí a gente diz que é apresentação córmica ou transversal. Mas lá no outro slide tem mostrando isso aí tudinho, tá? Então, como é que você sabe que a cabeça está aqui? Porque na hora que você apertou aqui em cima, tinha um bolinho, mas era menor. E aqui embaixo era um bolo mais duro e maior. Então, aqui está a cabeça, tá? Se por acaso aqui em cima, nessa manobra, você encontrou um bolo maior, mais duro, e aqui embaixo menor, é porque o bumbum está para baixo. Então, por isso que dá para saber, tá? E, por último, a quarta manobra é para você determinar o grau de insinuação. O que é esse grau de insinuação, gente? Se a criança já está descendo, se ela já se encaixou. Normalmente a gente vê isso quando está mais perto de ganhar. Que você pega de costas para a mulher, você pegasse esses dedos e estivesse enfiando para dentro. Se você, na medida que tu vai empurrando, ainda tem cabeça do menino, é porque o menino já está encaixado, tá? Então, esses são os 4 tempos da manobra de Leopold. A outra coisa, essa manobra, ela só é para ser feita a partir de 3 meses de gestação, a partir do segundo trimestre. Porque antes disso não tem barriga suficiente para você fazer essa manobra, tá? E aí, gente, com as manobras de Leopold, que eu até já tinha dito, com as manobras de Leopold, vocês sabem a apresentação e a situação fetal, né? A apresentação fetal, como eu já disse, como é que vocês vão saber a diferença entre apresentação e situação? A apresentação é o que está na bacia da mãe, nos ossos da região pélvica da mãe. Se o que está aqui é a cabeça, como está aqui na imagem, a apresentação é cefálica. Se o que está junto da bacia da mãe é a pelvis, ou seja, o bumbum da criança, a gente chama de apresentação pélvica. E se o menino está atravessado, significa dizer que não tem nada aqui. Então, a gente chama de apresentação transversal. Já a situação, gente, é se ele está em pezinho, se ele está atravessado, né? Então, a situação, se ele está aqui em pezinho, pode ser assim ou pode ser assim, ou ele não está em pé, está longitudinal, então a situação é longitudinal. Se ele estiver atravessado, é situação transversal ou córmica. E se ele está oblíquo, ou seja, nem está longitudinal nem atravessado, está meio termo, a gente chama de situação oblíqua, tá? Tem que saber isso aqui, tá bom? Apresentação e situação fetal. Outro procedimento que a gente faz no exame obstétrico é medir o útero, né? As medidas para avaliar o desenvolvimento fetal, né? Como é que você vai medir? Lembra que eu disse, olha, até 20 semanas você não mede, tá? Até 20 semanas você só faz pegar daquele bolinho. Se o bolinho tiver em cima da sínfise púbica, ela tá com 12 semanas. Se tiver entre a sínfise púbica, que é aquele ossinho, até a cicatriz do umbigo, então tá com 16 semanas. E se o bolinho tá em cima da cicatriz umbilical, tá com 20 semanas.
Depois de 20 semanas, a gente vai medir o tamanho do útero. Como é que você mede? A mulher deitada. Professora, Oi, pode falar. não quer responder essa prova por nós, não, porque eu vou dizer que Gente, essa primeira prova foi difícil, imagina essa segunda, Jesus. não vai dar certo. Terça-feira, antes de eu começar o assunto, nosso primeiro momento da terça-feira, eu vou fazer a revisão dessa prova. Então, se vocês tiverem feito as atividades, é melhor porque vocês vão marcando as respostas na atividade. Que eu vou dizendo, ó, essa daqui vocês estudem mais. Sabe aquela revisão lá que eu dei da outra vez? Pois é. Então, se vocês estiverem com as atividades já respondidas, é melhor porque vocês vão acompanhando. E aí eu vou dizendo, vocês vão marcando as questões que eu disse que vai cair. Agora não, estou trabalhando, né? Eu quero suco, é. Sim, então, terça-feira, no primeiro momento, eu vou fazer a revisão, tá certo, gente? Aí, desde lá do início, aí a gente vai marcando as questões que você tem que fixar melhor, tá bom? Então, gente, como é que mede a barriga? A mulher tem que estar deitada. Aí você vai pegar aquelas fitas mesmo de costureira, não tem? Aí, onde tem o número 1 da fita, o início da fita, você coloca em cima daquele ossinho, né? Acabou o ossinho, que é a síntese pública, acabou o ossinho, você bota a fita. E passa pela barriga até o fundo do útero, né? Até onde acaba aquele bolo grande que é o útero. Aí você vai ver aqui na fita os centímetros, tá bom? Aí o que é que tu vai fazer? Você vai colocar aqui nessa tabela, por quê? Para saber se a barriga está crescendo de acordo com a idade gestacional, viu? Então, é também uma forma de você saber se a criança está crescendo de acordo com a idade gestacional. E aí é por isso que vocês têm que calcular a idade gestacional. Aí, aqui embaixo está a idade gestacional e aqui em cima é os centímetros, tá? Então, vamos supor, essa mulher, ela está com 35 centímetros, ou 35 semanas de gestação. E na hora que você mediu a barriga dela, ó, ela tá bem aqui, ó, 35 semanas de gestação, né? Que você fez o cálculo. E quando você mediu a barriga dela, está com 29 centímetros, ó. Aí você vem, ó, 29, pronto, bem aqui. Como é que eu sei que tá normal? Na hora que eu boto aqui nesse gráfico, se tiver dentro dessas duas linhas, que é o P10 e o P90. O que é P? Esse P é percentil, 10, percentil 90. Se tiver dentro dessas duas linhas, tá normal. Ó, nesse caso, tá normal. Por quê? Porque quando as duas linhas se juntaram, estava entre as duas linhas. Mas se eu colocar, vamos supor, ela estava com 31 semanas de gestação, né? E ela estava com 19 centímetros, ó. 31 semanas de gestação e ela estava com 19 centímetros. Ó, bem aqui. Oxente, professora, ficou debaixo dessa linha. Se está aqui debaixo é porque a barriga dela está muito pequena para a idade gestacional. E aí a gente tem que investigar. Por exemplo, pode ter sido um erro no cálculo, tá? Como pode ser alguma malformação, essa criança não está se desenvolvendo corretamente. Como também, às vezes, pode passar dessa linha aqui em cima. Se passa aqui para cima, significa dizer que a barriga está muito grande para a idade gestacional. Aí também a gente tem que investigar. Às vezes é muito líquido, ou às vezes errou na contagem, entendeu? Então, a gente, toda vez que a gestante vai, a gente tem que fazer essa medida da barriga e calcular a idade gestacional para poder fazer esses cálculos, viu? Deixa eu voltar aqui. E outro procedimento que a gente faz no exame obstétrico é auscultar os batimentos fetais, tá? Que a gente chama de BCFs. O que é BCFs? O B é batimentos, o C é cardio, né, cardíaco, e o F de fetais. Então, BCFs é batimentos cardiofetais. A gente tem que ver os batimentos cardíacos também.
existem dois aparelhos que você verifica os batimentos cardíacos da criança, que é um, né? Esse aqui é chamado de estetoscópio de Pinar, e esse aqui, que parece um rádio, é o sonar Doppler, tá? Qual é o melhor? Esse sonar Doppler. Esse estetoscópio, gente, a gente quase nem usa, porque ele é mais difícil, e esse sonar Doppler não é tão caro, normalmente todo posto de saúde você encontra ele, tá? No caso do sonar Doppler, com 12 semanas de gestação, você já consegue escutar os batimentos do coraçãozinho. Já com o estetoscópio de Pinar, a mulher tem que estar com mais de 20 semanas, ou seja, tem que estar maior o menino para servir, né? Então, para você ver os batimentos, a primeira coisa, você tem que saber onde é que está as costas, por isso que precisa fazer aquela manobra. E aí você vai pegar, ó, se for o estetoscópio de Pinar, você vai pegar o estetoscópio, essa região aqui, que tem um orifício menor, fica no ouvido do profissional, e essa outra região fica em contato com a barriga, como vocês estão vendo aqui. E aí você bota o ouvido, né? Quando começar a escutar os batimentos, você conta durante 1 minuto. Os batimentos cardíacos do feto, o normal, é de 120 a 160 batimentos por minuto. De um adulto, não sei se vocês já estudaram sinais vitais, né? Mas vocês vão estudar, os batimentos cardíacos normais de um adulto é de 60 a 100 batimentos por minuto. Então, durante 1 minuto, a gente bate o coração de 60 a 100 vezes, é normal. Se bater menos do que isso, está muito devagar. Se bater acima de 100, está muito acelerado. Mas só que no feto, ele realmente, o normal é esse. Ó, por exemplo, um feto, que você verificar que está batendo de 100, por exemplo, ele está em sofrimento fetal. Então, o normal é de 160, ou desculpa, de 120 a 160 batimentos por minuto. Com esse estetoscópio de Pinar, você tem isso aqui, você vai colocar aquele gel, é aquele mesmo gel que a gente utiliza quando vai fazer ultrassonografia, passa aqui em cima e aí bota aqui na barriga. E aí você liga, e aqui parece um radinho, aí fica aquela zoada, que é os batimentos cardíacos, viu? Aí conta durante 1 minuto, e aí ele é para dar entre 120 a 160 por minuto, para ser normal. Outro procedimento que a gente faz nas consultas é ver os movimentos fetais, ou seja, se a criança está movimentando. Essa questão, ela só vai servir se a mulher já estiver com mais de 34 semanas de gestação. Por quê, gente? Porque antes disso, o menino se mexe, mas não vai se mexer com tanta frequência, então é mais difícil você fazer esse procedimento. Na verdade, esse procedimento é ideal que você ensine para a gestante. Você vai ensinar a ela a fazer em casa, todos os dias, a partir de 34 semanas de gestação, para saber se o menino está normal. Como é que a gente vai dizer a ela que ela para fazer? Ela vai se alimentar. Normalmente a gente diz para comer alguma coisa, pode comer qualquer coisa, mas principalmente quando é doce, chocolate, porque isso vai fazer o menino se mexer mais ainda, tá? Então ela vai se alimentar, aí ela vai sentar, né? Não é deitada, ela é semi-sentada, assim, com as costas encostadas, e ela vai colocar a mão na barriga, tá? E aí, o menino é para mexer. Na hora que ele mexer, você marca a hora que ele mexeu, né? A primeira vez. E aí, você fica marcando quantas vezes ele vai mexer. Quando completar 6 vezes que ele mexeu, você olha a hora novamente. Por exemplo, você fez isso aqui. A gestante comeu, sentou, botou a mão na barriga. O menino mexeu, ela olhou no relógio, era 10 horas. Aí mexeu de novo. Quando completou 6 vezes que ele mexeu, ela vai olhar no relógio de novo e ver que horas são. A primeira vez que ele mexeu era 10 horas. E quando deu as 6 vezes, era 10h15. Ou seja, foi 15 minutos para ele mexer 6 vezes. Então, nesse caso, está normal. Quando não é normal, gente? Quando é que tem que ser visto se tem alguma coisa? Se ele demorar mais de 1 hora para mexer 6 vezes.
Por exemplo, a primeira vez que ele mexeu foi 10 horas, e aí ficou mexendo devagar, né? Demorando para mexer. Quando ele veio terminar de mexer 6 vezes, já era 11h30 da manhã. Ou seja, 1h30. Aí a gente pede para repetir de novo, então ela vai comer de novo, vai se sentar e verificar. Se mesmo assim ele está demorando mais de 1 hora para mexer 6 vezes, aí a gente diz que ela tem que procurar a unidade de saúde, porque tem algum problema, porque essa criança é para mexer, viu? Então, esses são os passos, ó. Com 34 semanas de gestação, pode fazer esse procedimento. Antes disso, gente, não é garantido que dê certo. Mas a partir de 34 semanas, toda vez que ela fizer isso, o menino tem que mexer 6 vezes, no mínimo, dentro de 1 hora. Aí ela vai se alimentar, depois que ela se alimentou, ela vai verificar se o menino mexe 6 vezes dentro de 1 hora, viu? E outra coisa que você pode fazer para tentar estimular os movimentos da criança é deitar de pernas para cima, é caminhar, é conversar com o bebê e beber líquido gelado. E também alimentos doces, né? Chocolate, essas coisas, faz ele se movimentar bastante. Aqui, gente, essa tabela você encontra na caderneta da gestante. Então, todas essas informações, gente, praticamente tem tudo na caderneta da gestante. E muitas vezes ela nem sabe. Então, essa tabela desse jeito aqui tem lá. E essa tabela é para ajudar ela a fazer isso, né? Por exemplo, ela bota a data de hoje, né? Dia 14 de novembro, aí bota a hora que ela começou, o menino começou a mexer. Aí vai marcando, mexeu uma vez, mexeu duas, bota o xizinho, mexeu 3, 4, 5, 6. Qual foi a hora que ela terminou? Deixa eu mostrar bem aqui como é que é feito, deixa eu escrever. Ó, por exemplo, aqui, esse formulário tem desse jeito, é só ela ler, ó. Alimenta-se primeiro, então ela comeu. Aí ela se senta, né, com as costas encostadas e coloca a mão no abdômen. Aí marca o início que o menino começou a mexer. Então, aqui vamos supor que ela fez hoje, dia 14 de novembro, né? Então, ela botou aqui, 14 de novembro. Aí ela viu que o menino... Aí ela fez tudo isso. Quando o menino mexeu a primeira vez, era 10 horas da manhã, né? 10 horas. O bicho tá horrível. Se ele mexeu 10 horas, ela marca um X aqui. Aí mexeu de novo, marca outro X. É só para ter o controle, viu? Mexeu de novo, marca outro X. Mexeu de novo, marca outro X. Mexeu de novo, né? 6 vezes. Ó. Aí aqui, ó, quando ele mexeu 6 vezes, ela olhou de novo no relógio. Quando ela olhou no relógio, era 10 horas, né? E 10h20. Ou seja, ele demorou 20 minutos para mexer 6 vezes. Então, tá normal. Se aqui demorar mais do que isso, né, mais do que 1 hora, né, aí ela tem que repetir de novo. Se continuar demorando, aí ela procura um posto de saúde, viu? Então, isso a gente tem que ensinar para a mãe, tá? Para ela verificar os movimentos. Deixa eu tirar isso do meio. Pronto. Aqui, gente, são os exames que a gestante faz durante o pré-natal, tá bom? Essa gestante, ela tem alguns exames que ela vai fazer, independentemente se ela tem problema ou não. Toda gestante tem que fazer esses exames, tá? Se surgir outros problemas, aí pede outros exames por fora. Mas esses aqui são os básicos. E outra, elas não fazem só uma única vez. Tem exames que ela faz no primeiro trimestre, aí tem exames que repetem no segundo trimestre, e tem exames que repetem de novo no terceiro trimestre, né? Então, o primeiro trimestre é até 3 meses, o segundo trimestre é de 3 meses a 6 meses, e o terceiro trimestre é de 6 meses até os 9 meses, tá? Então, no primeiro trimestre, ela vai fazer todos esses exames. Hemograma, né? Esse hemograma é para saber se ela tem anemia, tá? É para saber se ela tem alguma infecção, também dá para saber pelo hemograma.
E dá para saber como é que está a coagulação de sangue dela, se o sangue está muito fino ou muito grosso, tá? Porque se o sangue estiver muito fino, que é as plaquetas, tá? Se o sangue estiver muito fino, corre o risco dela ter hemorragia. Se o sangue estiver muito grosso, corre o risco dela ter trombose, né? Então, o hemograma dá para saber essas três coisas: se ela está com anemia, se ela está com infecção e se dá para saber a consistência do sangue. A gente faz também a tipagem sanguínea e o fator RH. O que é essa tipagem sanguínea e o fator RH? O tipo de sangue dela. Por quê, gente? Existe um problema que ocorre na gestação quando a mulher é negativa e a criança é positiva. Isso só acontece quando o sangue da mãe é negativo, que é uma doença chamada eritroblastose fetal, que o corpo da mãe começa a produzir anticorpos que vai destruir o sangue da criança. Mas isso só acontece se a mãe for positiva e se a criança for, aliás, desculpa, se a mãe for negativa e a criança for positiva. E normalmente isso acontece depois da segunda gestação. É por isso que a gente tem que verificar o tipo de sangue da gestante. Se ela for negativa, aí a gente pede esse exame chamado Combis indireto, que é para saber se ela já produziu anticorpos ou não contra a criança, viu? Outro exame, glicemia de jejum, que é para saber se ela tem diabetes gestacional. O teste rápido para sífilis, lembra o que é sífilis? Que é uma doença sexualmente transmissível. E aí, se a gestante tiver sífilis, corre o risco de passar para a criança. Então, por isso que a gente pede para fazer o tratamento. Então, faz o teste rápido no próprio posto de saúde, da sífilis e do HIV, tá? Que é a AIDS. Pede o exame de toxoplasmose. Toxoplasmose, gente, é uma zoonose que é transmitida principalmente por gato, que os sintomas é muito parecido com gripe. Só que quando atinge a gestante, atinge a formação da criança. Então, muitas vezes, corre o risco de aborto, dessa criança nascer surda, cega e com problemas neurológicos, viu? Então, faz o teste de toxoplasmose. Da hepatite B, né? A urocultura e o exame de urina, que é para saber se tem infecção urinária, que um dos grandes problemas em relação ao risco de aborto e de parto prematuro está relacionado a infecções urinárias, por isso que é solicitado. A ultrassonografia obstétrica, né? A citopatologia, que é o exame de prevenção, se for necessário, se ela não tiver feito o exame de prevenção, faz o exame de prevenção. Faz também o exame da secreção vaginal. Então, a gente coleta com tipo um cotonete para saber se está muito ácida, porque é comum a gestante apresentar infecções durante a gestação. E faz o parasitológico de fezes, que é o exame de fezes, se, por exemplo, se tiver indicação, tá? Então, no primeiro trimestre, ela faz todos esses exames. No segundo trimestre, é pedido o teste de tolerância à glicose. Isso se ela estiver engordando muito, aí cada gestante é de um jeito, né? Para saber se ela está desenvolvendo, diabetes gestacional. E pede novamente o Combis indireto se ela tiver sangue negativo. Se ela tiver sangue positivo, não precisa. No final da gestação, é pedido novamente, alguns desses exames do primeiro trimestre é repetido, como o hemograma, a glicemia de jejum, que é do diabetes, o Combis indireto de novo, só se ela for negativa, tá? Faz novamente o teste rápido de sífilis e HIV. Gente, esse teste rápido é feito no início da gestação, no final e lá no hospital, quando ela vai ganhar neném, é feito novamente. Tanto o teste rápido de sífilis como de HIV. Faz o teste da hepatite B, toxoplasmose, faz o exame de urina, né, para saber a infecção urinária, e faz a bacterioscopia de secreção vaginal se ela tiver com alguma infecção vaginal. Então, esses são os exames que são solicitados durante a gestação. Aqui, gente, são as vacinas que toda gestante tem que tomar durante a gestação, tá? Essas vacinas, eu não vou, aprofundar nelas,
E também, se eu pedir na prova, gente, é só assim, cite as vacinas que a gestante vai tomar. Aí você vai dizer que é hepatite B, da influenza, DT e DTPA. Por quê? Porque nosso terceiro assunto vai ser só sobre vacina. Então, para não repetir assunto, a gente vai aprofundar melhor essa questão da vacina na outra prova, tá? Então, o que vocês precisam saber agora é quais são as vacinas que a gestante toma durante a gestação. São essas três, viu, gente? É a vacina contra a hepatite B, tá? Que é contra o vírus da hepatite B, que ela é em 3 doses, dependendo da situação vacinal da gestante. Mas o que vocês precisam saber agora que ela precisa tomar a vacina da hepatite B, ela precisa tomar a vacina contra a influenza, né, da gripe, e ela precisa tomar a vacina da DT e DTPA, tá? A DT é contra difteria e tétano, e a DTPA é contra difteria, tétano e coqueluche, tá bom? O pertussis, aqui o P é de pertussis, que é coqueluche. Mas essas explicações vocês vão ver melhor quando a gente for falar de vacinas, tá bom? Então, por enquanto, vocês só precisam saber isso, que é hepatite B, influenza, DT e DTPA. Outra coisa que a gente faz na gestação, gente, é pesquisar edema. O que é edema, gente? É um inchaço. Ela fica inchada. Normalmente, gestante, elas têm esse problema, principalmente no final da gestação. Mas um inchaço, por exemplo, só nos pés, no final do dia, pode ser só por causa do peso, né, da barriga, por causa de retenção de líquido. Mas, por exemplo, se ela fica toda inchada, a cara fica inchada o dia todo, desde manhã cedo, aí pode estar relacionado com o risco dela ter pré-eclâmpsia e eclâmpsia, que é um problema seríssimo que ocorre em algumas gestações, tá certo? Então, aqui, só explicando, por exemplo, se você, ao pesquisar o edema, se não tinha edema, então é só acompanhar a gestação normal. Se o inchaço estava só no tornozelo, né? Mas ela não tem pressão alta, ou ela está aumentando de peso, mas não tem pressão alta. Aí é só dizer que ela mantém as pernas para cima, normalmente está relacionado quando ela fica andando muito, no final do dia, retenção de líquido, não é nada demais, não. Se ela tiver inchado, os membros inferiores, né, as pernas estão todas inchadas, ela está com pressão alta, né, que é hipertensão, e está ganhando peso, aí a gente vai pedir para ela ficar deitada sempre do lado esquerdo, porque isso melhora a circulação, e ela vai para o médico ser avaliada, porque provavelmente ela vai ter que ser encaminhada para o pré-natal de alto risco. Se ela tiver toda inchada, não é só as pernas, é o corpo todo inchado,